Irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos encontramos neste dia para nessa sexta-feira podermos juntos ouvir a palavra de Deus, que é luz para as nossas vidas, e também participarmos de uma pequena partilha que eu quero fazer dessa palavra com vocês. Momento de oração e um momento também de nos alimentarmos de Deus, para que possamos continuar firme na nossa missão. Então, ouçamos o Santo Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, nessa última sexta-feira do tempo pascal, antevéspera da celebração de Pentecostes, essa festa tão bonita para todos nós, nós ouvimos hoje esse texto que Jesus ressuscitado aparece aos discípulos. Eles haviam acabado de participar da ceia do Senhor, gesto pelo qual reconheceram que aquele Jesus era o que tinha sido morto na cruz. Mais uma experiência do Cristo vivo ressuscitado. E nesse texto aparece de uma forma especial Jesus e Pedro. Jesus lhe pergunta 3 vezes se o ama. É claro, não tem como a gente ignorar o fato de que isso nos remete às 3 vezes que Jesus negou Pedro. Jesus aqui nesse momento, agora vivo, ressuscitado, já cumprido a sua paixão, já feita a sua entrega por nós, dirige-se novamente a Pedro para agora confirmá-lo na fé. Como se estivesse dizendo assim: agora que eu cumpri a minha missão, que doei a minha vida pelo bem de todos, você me ama, Pedro? Porque em momentos antes, Pedro havia dito que iria seguir Jesus onde quer que ele fosse. Na Santa Ceia, Jesus disse que ainda naquela noite o negaria 3 vezes. Então é claro que a consciência de Pedro pesava naquele instante. Mas eis que nesse momento nós vemos o agir de Deus na vida de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não abandonou Pedro, Jesus não renegou Pedro por causa da sua negação. Pelo contrário, no seu infinito amor por cada um de nós, Jesus se dirige a Pedro e diz: Tu me amas? Olha Jesus, irmãos e irmãs, dando uma nova chance para ele, uma nova oportunidade. Jesus não descarta, não exclui ninguém, porque Ele quer que todos se salvem. E ali, diante de todos eles, Jesus repropõe a missão. Agora ele já ressuscitado e repropõe exatamente para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus está deixando claro a missão que Pedro está recebendo do próprio ressuscitado, de cuidar do povo de Deus,
de continuar a missão de Jesus, de exercer esse pastoreio do rebanho de Deus, ou seja, de ser o sinal visível de Jesus, o bom pastor, na vida do povo de Deus, inclusive na vida dos demais apóstolos. Então Jesus confia uma missão, mas na consciência de ter um critério que é necessário para exercer o pastoreio. Este critério é o motivo pelo qual Jesus lhe perguntou 3 vezes se o amava. Sabemos a resposta de Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o critério que Jesus está querendo de Pedro aqui para assumir essa missão em conduzir o rebanho do Senhor, irmãos e irmãs, é o critério da afinidade, da intimidade, da comunhão de vida, do amor. Não basta saber quem é Jesus. Muitos sabem quem é Jesus e não estão nem aí para ele. Então, quando Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Jesus está querendo dizer isso. Você é capaz de fazer da sua vida uma constante existência, né, para ser totalmente em comunhão comigo, com o meu reino? Você está disposto a viver nessa intimidade comigo? Você quer ser o sinal visível da minha presença no meio do seu povo? Mas é necessário que você me ame, é necessário que você me aceite, é necessário que você me acolha em sua vida, é necessário que você queira realmente seguir o meu caminho de forma que você possa doar a sua vida pelo bem do próximo, como eu doei a minha vida para todos. Só uma relação de amor, irmãos e irmãs, vai ser capaz de permitir que alguém possa fazer o que Jesus estava pedindo a Pedro. Se Pedro soubesse quem era Jesus, mas se não amasse, de nada adiantaria. Creio que isso seja para nós palavras também de muita luz, principalmente para nós cristãos que vivemos uma fé atuante, que nos empenhamos na vida da comunidade, que nos engajamos em diversas pastorais, que nos comprometemos também na transformação da sociedade. Ou a gente faz isso porque ama Jesus, ou poderemos distorcer totalmente. Jesus não usa de autoritarismo, de arrogância, de poder, das forças. Jesus não usa de força nenhuma para conduzir o seu rebanho, a não ser a força do amor. E a gente vê hoje, infelizmente, tantos cristãos querendo utilizar de armas, de ódio, com esses discursos de morte em nome de Jesus. Isso é muito triste, que isso vai na contramão daquilo que Jesus nos pede. Aquilo que Jesus dirige para Pedro, tu me amas, ele dirige para todos nós hoje também. Ou a gente faz a nossa vida uma constante comunhão com Jesus, movida pelo amor que ele tem por nós e que a gente deve cultivar a ele, ou faremos tudo errado. Ou a gente adere a nossa vida à vida dele, ou a gente faz uma comunhão íntima com ele, ou a gente aprende a doar que o reino, ou a gente aprende que o reino é uma constante doação da nossa vida para o bem do próximo, como Jesus tão bem fez e deu exemplo, ou estaremos fazendo tudo errado. Então, irmãos e irmãs, nessa última sexta-feira do tempo pascal, que a gente possa, então, rever a nossa fé a Jesus, rever o nosso amor a Jesus e principalmente a rever como nós estamos vivendo a nossa relação com esse Jesus. A amor ou a medo? A temor? Vemos Jesus como Deus amor ou vemos Jesus como juiz que pode me condenar ao inferno? Se a gente estiver pensando assim, não aprendemos a ser discípulos. A missão que Jesus nos confia tem que ser movida pelo amor. Essa é a relação que temos que cultivar com Deus e cultivar com o próximo. Só assim a Igreja de Jesus será realmente sinal visível do reino na sociedade. Que nós possamos então, irmãos e irmãs, buscar esse cultivo desse amor, como Pedro fez, reconhecendo que a cada dia de vida que temos, Jesus está nos dando uma nova chance, como ele ofereceu para Pedro. Jesus quer de nós amor, cultivemos este amor para oferecer a Ele. Peçamos então, através da oração do Pai Nosso, essa graça,
a Deus, principalmente entre nós cristãos que estamos nessa semana de oração pela unidade dos cristãos, para que a gente possa, na diversidade de igreja, mas que a gente possa testemunhar o amor entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a todos e fiquem com Deus.